Gravação. Boa noite a todos os nossos companheiros que nos assistem virtualmente, os aqui que estão presencialmente, e ao Marcelo Neto, nosso companheiro lá de Miami, da Flórida, do Conscious Living Spirits Group. Muito obrigada por aceitar a participação aqui conosco nessa noite. E o Marcelo irá conversar conosco sobre o tema Vida, Desafios e Soluções. Nós vamos para a página inicial, fazer a leitura do Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier e escrito pelo Espírito Emmanuel. Firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem um banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperança. Abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços, no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Então, vamos nesse momento, agradecendo a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus e a Deus, Pai, Divino Criador, misericordioso, amoroso. Nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, em nome do Cristo, à luz da doutrina espírita, para receber o alimento espiritual que tanto se faz necessário a cada um de nós. Rogamos aos benfeitores que possam inspirar o nosso companheiro Marcelo, para que com suas palavras nossos corações e nossas almas sejam tocados. Nossa querida Meimei, que a sua amorosidade seja espalhada em cada um de nós aqui representando os nossos lares, as nossas famílias, em especial a nossa querida casa Meimei Coquitlam Society. Obrigada, obrigada ao querido companheiro, que possamos dar por iniciada a nossa exposição dessa noite. Assim seja, graças a Deus.
Obrigada, Marcelo, a palavra é sua. Muito obrigado, Aline, muito obrigado aos companheiros desta casa com esse nome tão significativo. A nossa querida Meimei, a Blandina das obras de Chico Xavier, da psicografia de Chico Xavier, ditadas pelo espírito André Luiz. O milagre da vida, sob a ótica materialista, por mais que a mente interrogue-se a respeito deste fenômeno chamado vida, é muito impossível, é muito difícil da gente encontrar as respostas adequadas que possam nos facilitar uma compreensão ampla do seu real significado, do seu real sentido. Os diversos dicionários vão definir o fenômeno vida como um conjunto de propriedades, de qualidades que plantas, animais, né, muito distintos da matéria bruta, da matéria inanimada, se mantêm, ou seja, em constante atividade. As questões do metabolismo, da reprodução, do crescimento, a sensibilidade aos estímulos, tudo isso que caracteriza algo que tem vida, vida diferente daquela matéria inanimada. E muitos foram os que tentaram definir este fenômeno chamado vida. Os mecanicistas, os vitalistas, os próprios materialistas que estão vinculados àquele materialismo dialético, os biólogos, filósofos, os artistas, na sua tentativa de extrair dos fenômenos da vida a beleza e também os desafios, e aí trazendo a moldura dos seus conteúdos emocionais, fazendo com que estas manifestações de vida possam nos brindar aí com os fenômenos da música, das artes e das diversas variações. E assim sucessivamente, cada pessoa vai entender o fenômeno vida de acordo com a sua própria percepção, com a sua emoção, com o seu conteúdo cultural, com a sua capacidade cultural, né, de entender este fenômeno. Mas o milagre da vida, ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E por isso mesmo que o seu ponto de partida só pode ser encontrado no Criador. Neste Criador que a elaborou e que vem conduzindo-a através dos bilhões de anos, produzindo na sua estrutura mais íntima esses múltiplos desdobramentos, estas variações que hoje, com toda a ciência, com toda a beleza, com a capacidade intelectual que nós temos, de analisar quão complexa e quão perfeita é este fenômeno. E é por isso que nós, espíritas, fazendo esta análise, na ótica espírita, o que diz respeito particularmente à vida humana, nós não podemos nos apartar de que a sua gênese está, sem dúvida, foi criada, foi concebida no psiquismo divino, que a vem inspirando constantemente, trazendo a energia necessária, que vai nos nutrir, que vai nos impulsionar ao crescimento, através das múltiplas reencarnações. Nós, ali no comecinho, já alcançando, dando este salto quântico, o princípio inteligente, já alcançando o espírito com E grande, saímos do espírito com E pequeno, do espírito com E grande, nas primeiras romagens deste ambiente humano, ignorantes quanto à nossa destinação, mas vamos aos poucos nos despertando para a nossa própria realidade, logicamente, mediante as experiências intelecto-morais que vão nos capacitar um dia à conquista da plenitude. O espírito Joana de Ângeles, no livro de mesmo nome dessa nossa fala, Vida, Desafios e Soluções,
nos traz uma comparação que já foi dita em outras vezes, né? A semelhança, ela nos traz mais ou menos assim, que a semelhança de uma semente muito humilde, muito nobre de uma planta, o espírito, na sua simplicidade inicial, não se apercebe ainda do anjo que se encontra silencioso ali dentro, no âmago, e que um dia vai singrar os infinitos rios da imortalidade. E aí a gente se lembra de um pedacinho da resposta do Livro dos Espíritos, a pergunta 540, quando Kardec indaga algumas questões, mas os espíritos respondem bem no finalzinho, essa admirável lei de harmonia, da qual o nosso espírito, muito limitado, ainda não consegue abranger o conjunto. E os espíritos ali falam que tudo se encadeia na natureza, do átomo primitivo até o arcanjo, que também um dia começou por ser átomo. Então a gente percebe que há esse espírito de sequência, esta vida, esta energia que vem do Criador. E esse processo de evolução, ele é naturalmente assinalado por muitos desafios, e cada vez mais graves, e cada vez mais significativos. Quanto mais se nos desdobram estas faculdades e o nosso próprio discernimento. Então, o desabrochar dos valores íntimos, né, internos, né, de certa forma, como se fosse algo que vai dilacerando, vai abrindo esta casca da nossa sementinha. Isso é uma analogia muito simplória, mas que vai nos proporcionar um dia a beleza de entender este fenômeno vida. Então, viver é um desafio sublime, muito sublime. E realizar este desafio com sabedoria é uma espécie de uma bem-aventurança. Eu poria mais ou menos desta forma: aos poucos nós vamos nos superando, vamos alcançando esta compreensão, porque a consciência, em cada estágio da evolução humana, assim como da dimensão do nosso pensamento, que vai se ampliando. Estas leis soberanas que nos regulam, que nos regem, abrem os nossos espaços mentais, os espaços mentais da criatura, para que a gente possa compreender lentamente os nossos reais objetivos existenciais e percebermos a nossa própria imortalidade, na qual estamos todos inseridos neste oceano de bênçãos que a gente se encontra mergulhado. Ainda vai dizer Joana de Ângeles que, lá no livro Nascente de Bênçãos, no último capítulo, que se chama Providência Divina, que lentamente nós estamos saindo do primarismo dos instintos. Olha como ela fala. Do primarismo dos instintos para a ética dos costumes, atenuando a belicosidade que ainda se encontra dentro de a gente. De uma forma que a cultura, os processos de civilização civilização real, não essa civilização complicada que a gente tem observado ao longo dos séculos, né, para que este verdadeiro senso de civilidade possam se inscrever nos nossos painéis emocionais, nos nossos painéis mentais, e aprimorando aos pouquinhos o nosso caráter, a nossa sensibilidade, para que a gente possa perceber a beleza e a grandeza que nos espera. O progresso moral, como dizem os espíritos, lá na pergunta 780, Kardec, na verdade, faz umas perguntas que eu falo, meu Deus do céu, ele é danado. E são perguntas típicas dos nossos grupos de estudo. Nessa pergunta 780, ele fala, o progresso moral, ele acompanha sempre o progresso intelectual? Veja que temos duas asas, da moralidade e da intelectualidade. E Kardec pergunta, poxa, será que o moral vai junto com a intelectualidade? Porque nós vemos nos dias atuais tanto desenvolvimento intelectual, mas os conflitos morais, as situações tão degradantes
que a criatura humana se encontra, as situações mais deploráveis. Parece que a gente está voando assim meio de banda, né? Uma asa da intelectualidade está indo, mas a moralidade ainda está muito aquém. E os espíritos respondem que é consequência, ou seja, o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Veja como é interessante a resposta, porque ele fala dessa questão da intelectualidade. Como nós somos animais, seres inteligentes, vamos começar a discernir. Se eu provoco ações equivocadas, eu vou colher resultados equivocados. É uma questão de causa e efeito, ação e reação. É a velha fala de Jesus: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nesta experimentação das minhas ações complexas, difíceis, equivocadas, eu percebo com a minha inteligência. Às vezes a ficha não cai rápido, demoram algumas vidas, e eu vou dando essas trombadas pela vida. Mas aí um dia eu me dou conta, porque sou um ser inteligente, ou seja, já tenho intelecto para discernir que não mais estas ações equivocadas. Aí passo por este fenômeno chamado dor, a buscar as boas ações e descubro que o bem resulta no bem. E aí a gente percebe como os espíritos respondem: é consequência, é consequência. Mas é engraçado que Kardec vai e elabora como é que o progresso intelectual, então, pode levar ao progresso moral, fazendo com que possamos compreender a diferença entre o bem e o mal. E eles vão e seguem. E aí o homem, o ser humano, pode escolher em qual caminho que a gente vai seguir. Então a gente percebe que todos esses fenômenos, os desafios que nós encontramos na vida, e fazendo essas experimentações neste fenômeno chamado vida, e nesta bênção que é estar reencarnado, nos deparamos com os desafios das dores, porque a colheita foi feita num determinado momento. Então, a dor não é criada por Deus, de maneira alguma. A dor é este evento que nos ocorre e, fundamentalmente, é uma lei de equilíbrio, é uma lei de educação. Então, temos que passar por essas situações, porque, naturalmente, nos equivocamos lá atrás. A sua ação, então, torna-se algo benfazejo para quem sabe compreender. Uma vez que temos esta ferramenta, que se chama doutrina espírita, compreender que não há outro caminho a não ser o amor, um amor diferenciado. Leon Denis vai nos trazer no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26, que fala sobre a dor, um pedaço que eu sei de memória e já repeti tantas vezes em falas. E ele nos diz assim: suprime a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, que é a coragem de suportá-la. Veja que Leon Denis não está sendo masoquista, de maneira alguma. Ele está simplesmente fazendo a constatação de alguém que consegue superar o evento que ocorre na sua vida como desafio, mas superando este evento, vence-o com um estoicismo e passa a um dia encontrar a grande solução que talvez tenha negligenciado em outros tempos. A história do mundo não é outra coisa mais do que a consagração do espírito humano pela dor. Leon Denis vai falar que sem ela não pode haver virtude completa, nem glória imperecível. E o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel nos traz no livro Material de Construção, através da psicografia do nosso querido Chico, uma fala que nos diz que esses desafios que estamos enfrentando, as dores, são um constante convite da vida, a fim de que a gente possa aceitar uma entrevista com Deus. Olha,
Então, a vida dolorosa, voltando ao nosso Leon Denis, é uma espécie de alambique, onde vão se destilar todos nós, através destes desafios, destes fenômenos, para mundos mais elevados. Então, Deus deixa que o fenômeno da dor nos bata a porta para que ela possa cavar de forma ousada nas profundezas da nossa consciência, o que nós talvez de forma muito inábil, sem pouca compreensão deste fenômeno, não poderíamos chegar às conclusões. Lázaro, uma mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala do dever, nos fala esse espírito belo, nos diz que Deus criou toda a humanidade suscetível a esses fenômenos da dor. Sejamos pequenos, grandes, ignorantes ou instruídos, ricos ou pobres, homens ou mulheres, todos nós sofremos pelas mesmas causas. E o Espírito Lázaro nos diz, para que nenhum de nós possa julgar em sã consciência o mal que pode fazer ao outro. E é ótimo, porque ele vai e conclui que a igualdade destas situações desafiadoras que batem na porta de todos nós são, na verdade, uma sublime providência que Deus nos envia, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando que ignorância dos seus efeitos. Então, os desafios que nos batem à porta são como se fossem asas enviadas a cada um de nós, estas almas escravizadas ainda pela carne que somos nós, para que a gente possa um dia a gente possa se desprender e nos elevarmos aos movimentos mais altos, mais belos. E aí nós vamos chegando. Qual seria então a solução? É uma fala muito rápida, porque existem muitas situações que poderiam ser discutidas, mas nós gostaríamos de trazer aqui um pequeno aperitivo, uma pílulazinha de ânimo, talvez, para que a gente não mais se aparte da solução, que há mais de 2.000 anos é repetida nos nossos ouvidos moucos. A solução continua sendo o amor. Não um amor condicional. Lógico que são estágios, o amor condicional, às vezes um amor filial, o amor por um amigo, por um filho, por uma mãe, por um objeto. Tem gente que só ama coisa, entendeu? Mas ainda são esses estágios que estamos experimentando para que um dia a gente possa se elevar e amar de forma incondicional. Há um capítulo no livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz nos fala, no capítulo 18, se não me falha a memória, acho que é o 18, a evolução do amor. Ele nos diz que há aqueles que ainda se encontram na horizontalidade do amor, desejando ser amados a qualquer preço, a qualquer custo. Mas há aqueles que já entenderam a real significação deste fenômeno chamado vida e já conseguem amar nesta verticalidade, encontrando-se em profunda comunhão com aquele que nos deu a vida. Lembramos-nos, então, da primeira epístola que Pedro envia aos seus queridos irmãos, quando fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Há tantas belas lições diferentes dos conceitos que costumávamos praticar nas posturas ainda egóicas, beligerantes, ainda hediondas. E vem Jesus e nos fala, no Evangelho, talvez, de Mateus, se não estou enganado, no capítulo 5, quando repete, aprendestes que foi dito,
Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Mas Jesus quebra o paradigma. Não é isso. Parece que a gente imagina ele falando: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. E ele vai e completa. Porque se vocês amam simplesmente aqueles que te amam, qual é a diferença que faz? A gente não procede, os publicanos, ele utiliza os publicanos, não procedem dessa forma também? Então ele vai e segue, ama, ama até que possa se converter no próprio fenômeno do amor. E aí a gente entende que não há outra solução a não ser o amor de uma forma diferenciada e viver, mesmo que os desafios nos batam à porta, é uma benção. Seja a vida difícil, seja a vida complicada, segura firme, aguenta, aguenta. E nós não estamos falando que aguentar de uma forma assim, ai, aguenta, é muito fácil. Lógico que eu sei que é fácil falar, mas aí está a grande diferença daqueles que conseguem, diante deste cabedal de informações que a doutrina dos espíritos nos envia, a entendermos de que tudo passa, como disse um dia Maria de Nazaré ao nosso querido Chico. E nós falamos muito da forma de interpretação daqueles que tentam trazer neste fenômeno vida a sua própria ótica, a sua própria visão. Mencionamos os materialistas, mencionamos os biólogos, os vitalistas, tantos. E mencionamos também os artistas. E me lembro daquela música do poeta que já desencarnou, Gonzaguinha, quando nos fala do fenômeno vida. E ele nos traz a seguinte informação: que viver e não ter a vergonha de sermos felizes. Cantar, cantar sempre a beleza de sermos um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não me impede que eu repita: a vida é bonita e é bonita. E ele segue na sua tentativa de abarcar o fenômeno. E a vida, o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? É alegria ou é lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, na vida, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde, sorte. A pergunta roda, a cabeça agita, mas eu acho que todos nós continuamos com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita. Muito obrigado. Marcelo, querido, você pode finalizar com uma oração para nós? Posso, lógico. Obrigada. Abençoado amigo Jesus, mestre por excelência,
Te agradecemos, Senhor, por esta bênção da tecnologia que nos conectou a este país tão belo que é o Canadá, a esta cidade tão querida e a este grupo que não conhecíamos. Veja, Senhor, como aos poucos, passo a passo, estamos nos conectando com mais e mais irmãos que tentam fazer da sua caminhada algo diferenciado. Sabemos dos desafios, Senhor, é verdade. Temos as nossas inúmeras limitações, é verdade também. Mas sabemos também, Senhor, que contigo, nos nossos corações, estaremos munidos de energias que ainda desconhecemos e seremos capacitados, na medida dos nossos esforços, para as tarefas de não evangelização do mundo, pois não temos esta capacidade, mas nesta tentativa de modificar a nossa própria ambiência íntima, modificando este que é um terreno tão desconhecido de nós mesmos. E é por isso que te pedimos, Senhor, nesta prece final, sustenta a nossa fragilidade, Mestre, porque se contigo somos tantas vezes convidados aos tombos, sem a tua presença altíssima, estaríamos fatalmente condenados à nossa própria miserabilidade, perdendo-nos de nós mesmos e esquecendo de que a vida vale a pena ser vivida. Abençoa este grupo, Senhor. Abençoa estes trabalhadores que agora acabamos de conhecer, percebendo que há um grande projeto para a cristianização do planeta, não nos moldes que equivocamos tantas vezes, mas nos moldes da sensibilidade, do amor incondicional, da proposta redentora do Consolador prometido que tu nos tens enviado. Muito obrigado, Jesus, por todas estas bênçãos. Em teu nome, em nome dos bons amigos espirituais, que encerramos a nossa fala e as nossas reflexões. Que assim seja.